Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica. Nós vamos resolver aqui agora um problema de Física 3, né, do volume 3 do livro do Halliday-Resnick, Fundamentos de Física. Esse é o número 11 da 8ª edição deste livro. E ele diz o seguinte, esse é o capítulo 22, desculpa, eu não falei, é o capítulo de campo elétrico. E o exercício 11 diz o seguinte: a figura 22.34 mostra duas partículas carregadas mantidas fixas sobre o eixo x. Menos Q é igual a menos 3.2 vezes 10 a menos 19 coulombs no ponto menos 3 metros. E Q é igual a 3.2 vezes 10 a menos 19 coulombs no ponto x igual a mais 3 metros. Determine letra A o módulo e letra B a orientação em relação ao semi-eixo x positivo do campo elétrico no ponto P, para o qual y é igual a 4 metros. Bom, então aqui a gente vai primeiro para o desenho, para entender o que está acontecendo. Eu tenho duas partículas que elas têm o mesmo módulo de carga, porém elas têm sinais contrários. Então, essa partícula aqui, né, não ficou nada reto, mas a ideia é uma linha reta aqui, que é a partícula negativa, ela vai produzir um campo de aproximação. Então esse campo elétrico aqui, ele vai estar na linha que une as duas partículas, né? Eu vou chamar essa partícula de 1, só para ficar mais fácil. E esse campo elétrico é o meu campo elétrico E1. Enquanto a partícula que eu vou chamar de 2, ela está à mesma distância da partícula do ponto P, que é a partícula 1, né? Está aqui. E o campo elétrico também está na linha que une essas duas partículas, só que como essa é uma partícula de carga positiva, ela vai produzir um campo de afastamento. Então o campo elétrico, desculpa aqui, da partícula 2, ele está nessa direção aqui e sentido. Bom, o que é fácil da gente perceber aqui já? Se as cargas são as mesmas e as distâncias são as mesmas, porque aqui essas distâncias aqui valem 3 metros, né? Nos dois casos, e essa distância aqui vertical vale 4 metros para os dois. Bom, primeiro que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E aí a gente já sabe que se os lados valem 3 e 4, essa hipotenusa aqui vale 5 metros, que eu vou chamar de H, beleza? Depois você testa aí, aplica o teorema de Pitágoras, você vai ver que vai dar 5 metros certinho. E aí, então, a componente vertical deste campo e a componente vertical deste campo vão ser iguais. Logo, respondendo aí a letra B primeiro, só fazendo essa análise, eu já sei que o meu campo elétrico ele vai estar na horizontal. Meu campo elétrico resultante, né? Então eu já sei que meu campo elétrico resultante vai estar aqui na horizontal. Eu não vou nem calcular a componente vertical dele, né? Bom, gente, o que mais que a gente pode fazer? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou calcular a componente horizontal de um deles apenas e vou multiplicar por 2, porque é a mesma carga e também a mesma distância, né? Então a componente horizontal vai ser a mesma para os dois, ok? Primeiro vamos calcular o módulo do campo elétrico de um deles. O módulo do campo elétrico, então aqui a letra A, e aí o módulo do campo elétrico da partícula 1, que vai ser igual ao módulo do campo elétrico da partícula 2, módulo, né? O valor do campo vai ser o valor da carga dividido por 4π ε0 vezes essa distância h ao quadrado, porque é essa distância entre o ponto P e a minha carga,
né? Eu já coloquei essa distância porque eu sei que ela vale 5 metros, né? Então, o módulo do meu campo elétrico vai ser... Gente, 1 sobre 4πε0, depois você também testa aí, eu já sei que é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q, que é 3,2 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, ou seja, por 5 ao quadrado. Então, vamos chamar aqui a nossa calculadora, para a gente fazer a nossa continha. E a nossa calculadora, cadê ela? Está aqui. Pronto, apareceu aí. Então, eu vou ficar com 9 vezes 3,2, isso tudo dividido por 25. 1,15 aproximadamente, né? Então, o módulo do meu campo, ele vai ser 1,15 aproximadamente. Cobriu aí um pouquinho a calculadora, né? Mas está lá, 1,15 vezes 10, né? Bom, potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 9 menos 19, a gente sabe que vai dar menos 10 newtons por coulomb. Bom, esse é o campo elétrico total, que aponta aqui para baixo ou aqui para cima, né, de um dos dois. Eu quero saber apenas a componente horizontal, porque eu sei que as verticais se anulam. Inclusive, você pode fazer na sua casa aí o procedimento para calcular a componente vertical de cada um deles, para você ver que tem o mesmo valor. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Se esse ângulo aqui é θ, a componente horizontal é o cateto oposto, tá vendo aqui? Que é a que está aqui na horizontal. Então, como é o cateto oposto, eu vou usar o seno, né? A minha componente horizontal ali, do campo 1, por exemplo, ou do campo, vai ser igual à componente horizontal do campo 2, e isso vai ser o valor do campo elétrico, que a gente já calculou, vezes o seno de θ. Então, isso vai ser 1,15 vezes 10 elevado a menos 19, a menos 10, né? Que é o campo que a gente calculou, vezes o seno de θ. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui vale 3 e a hipotenusa vale 5. Então, voltando aqui com a nossa calculadora, 1,15, vamos lá, 1,52 vezes 3 dividido por 5. Isso deu 0,69, 0,70, mais ou menos, né? Aproximadamente. Não, vamos deixar 69. 0,69 vezes 10 elevado a menos 10 newtons por coulomb. Agora, pessoal, essa é a componente horizontal de um dos campos apenas, né? Como eu tenho os dois campos vão ter componentes aqui na horizontal, então meu campo resultante vai ser 2 vezes essa componente, que vai ser 2 que multiplica 0,69 vezes 10 elevado a menos 10 newtons por coulomb. E isso vai dar, vamos pegar aqui de novo a nossa calculadora, pegar esse resultado, multiplicar por 2, 1,38. Então, o meu resultado está aqui, 1,38 vezes 10 elevado a menos 10 newtons por coulomb. Então, está aí
o campo elétrico resultante deste problema. E a letra B, a gente já tinha feito, né? Ele pergunta a orientação em relação ao semi-eixo X positivo. Bom, isso aqui é uma pergunta que você tem que tomar muita atenção, porque às vezes no embalo, né, você fala assim, tá ao longo do eixo X. Só que o meu eixo X, ele aponta para frente, né? Meu eixo X aponta para frente. Então, o campo elétrico faz com o eixo X aqui o seguinte ângulo, olha, como ele está apontando para a esquerda, ele faz esse ângulo aqui com o eixo X. Esse ângulo aqui quanto vale? 180 graus. Então, o ângulo com semi-eixo X positivo, 180 graus. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e até a próxima.